Ali estava eu, debaixo daquele relógio dourado na estação do Rossio, em Lisboa, com o coração aos tombos. Como é que tinha chegado a este ponto, com os meus joelhos a tremer e a minha garganta seca? Ainda há uns meses, parecia uma vida inteira, eu estava apenas a servir negrones naquele restaurante pomposo, a Douradinha, no Chiado. Agora, aqui, ao lado de João Valente, eu sabia que a minha vida tinha virado do avesso. E eu era a peça central de algo que nem nos meus sonhos mais loucos ou pesadelos poderia ter imaginado. Lembro-me daquele dia. Acho que era uma terça-feira. Ou talvez uma quarta. Sei lá, os dias misturavam-se todos. Eu estava a afinar o meu avental, a tentar tirar uma mancha de batom de um copo de vinho. Sim, sou a Ana Duca, uma quase historiadora de arte afogada em dívidas estudantis, e naquele sítio eu era basicamente invisível. Só mais um par de mãos a entregar água com gás. Os meus pés latejavam, um som familiar de uma vida a fugir-me das mãos. Pedro, o nosso barman, que parecia ter visto um fantasma, atirou-me um tabuleiro de negrones. A mesa 4 é um desastre à espera de acontecer, Ana, sussurrou ele pálido. O gerente está a suar. Nunca vi o gerente suar assim. Eu espreitei para o recanto privado lá atrás. Aquele que normalmente guardavam para gente muito importante, tipo estrelas de cinema ou diplomatas. Mas naquela noite, a energia que vinha daquele canto era diferente. Pesada, escura, quase sufocante. 6 homens sentavam-se à mesa redonda. 5 deles eram uns armários, com pescoços grossos como troncos de árvores, nos seus fatos que mal lhes cabiam nos ombros. Mas não eram eles o problema. O problema era o homem no centro. João Valente. Ele era diferente, não parecia um bandido qualquer. Parecia um predador, daqueles que te estudam antes de atacar. Devia ter uns 30 e poucos, com um fato impecável que lhe caía na perfeição. Cabelo escuro, bem puxado para trás, um rosto bonito, mas assustadoramente frio. Ele nem sequer tinha tocado no pão, nem olhado para o menu. Estava apenas a olhar para o gerente, que parecia ter envelhecido 10 anos em 5 minutos, com uns olhos que pareciam carvões mortos. Eu não compreendo, senhor, gaguejava o gerente. O francês, arrogante, normalmente um tirano no restaurante, agora tremia como varas verdes. Temos o Borgo, o de 2016. Tem 98 pontos. O Parker avaliou-o. João Valente nem piscou. Ele disse algo. Era baixo, gutural, rápido. Parecia italiano, mas não era o italiano melódico que se aprende nas escolas. Era cortado, agressivo, mastigando as vogais e cuspindo-as. O gerente parecia completamente perdido. Voltou-se para o sommelier, o Vasco, um rapaz de Milão. Vasco, traduz. O que é que ele quer? O Vasco parecia aterrorizado. Eu não sei, senhor. Parece dialeto, mas é muito fechado. Talvez napolitano ou calabrese. João bateu com a mão na mesa. Os talheres saltaram. O restaurante inteiro emudeceu. Os clientes, uns CEOs de tecnologia e modelos, ficaram paralisados, com os garfos a meio caminho da boca. João falou novamente, desta vez mais alto. A voz dele era uma arma. Apontou um dedo ao gerente, depois para a garrafa cara de Borgo, e fez um gesto amplo e desdenhoso, como se estivesse a varrer lixo de uma prateleira. Um dos guarda-costas, um homem com uma cicatriz a atravessar-lhe a sobrancelha, levantou-se, metia a mão no casaco. Não tirou uma arma. Ainda não. Mas a intenção era clara. O nível de ameaça na sala passou de desconfortável para letal num piscar de olhos. Ele está insultado, grunhiu o guarda-costas num português macarrônico. Você traz vinagre, você insulta o dom. É uma garrafa de 3.000 euros, guinchou o gerente, a sua dignidade a desaparecer. Eu não percebo. O que é que ele quer?
Eu assistia das sombras da zona de serviço. O coração martelava-me no peito. Agarrei a minha bandeja. Eu conhecia aquele som. Conhecia aquela cadência. Não era só italiano. Não era napolitano. Era siciliano. Especificamente o dialeto rural profundo das montanhas da Vila da Serra, o tipo de língua falada por pastores e fantasmas nas colinas a sul de Coimbra. A língua que a minha avó usava para gritar quando queimava o molho, ou quando o meu avô fazia uma das suas asneiras. Ah, nona! Ela costumava dizer que uma mulher que sabe calar o homem sabe o caminho da casa. E que, se a boca fala, o corpo paga. O guarda-costas deu um passo em direção ao gerente. O gerente recuou contra um carrinho de serviço. A tensão era como um elástico esticado ao limite, a 1 milímetro de estalar. Se o guarda-costas tirasse uma arma, o pânico ia causar uma debandada. As pessoas iam se magoar. Eu não pensei. Não verifiquei com o meu supervisor. Pousei a bandeja no balcão com um estrépito. Ana, não. Sibilou o Pedro. Não te metas nisso. Eu ignorei-o. Atravessei o tapete macio. O som dos meus sapatos de trabalho, tão práticos, foi engolido pelo barulho do meu próprio pulso. Passei direto pelo sommelier tremendo, pelo gerente a hiperventilar e parei diretamente em frente à mesa. O guarda-costas bloqueou o meu caminho, o peito dele como uma parede. Anda daí, miúda. Não olhei para o guarda-costas. Olhei para além dele, diretamente para os olhos de carvão morto de João Valente. Vozia um volinho, Francise, disse eu. A minha voz tremeu ligeiramente, depois estabilizou. Larguei o meu sotaque americano de bairro da Graça, a minha língua a encontrar o ritmo áspero e rolante da aldeia da minha avó. Não quero vinho ao estilo francês. Quero sangue da terra, o velho Nero d'Avola, aquele que não esquece. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o anterior, mas era diferente. João Valente inclinou lentamente a cabeça. A agressão não o deixou, mas a confusão sim. Ele olhou para a empregada, para o meu cabelo desarrumado, o meu uniforme barato, o meu queixo desafiador. Levantou uma mão, sinalizando ao guarda-costas para recuar. Cussitu? Perguntou João suavemente no dialeto que a minha avó chamava de a língua dos deuses e dos demônios. Quem és tu? Eu engoli em seco. O ar à volta da mesa parecia mais frio do que o resto da sala. Eu estava no olho de um furacão, e pela primeira vez na vida, o gerente olhava para mim não como uma empregada, mas como uma tábua de salvação. Ana, respondi, mantendo o dialeto. Parecia estranho na minha língua, enferrujado e antigo, como usar um vestido dos anos 20. A minha avó era da Vila da Serra. Ela ensinou-me que não se oferece a um homem das montanhas um vinho feito para os vales. João olhou para mim por um longo e desconfortável momento. Os seus olhos vasculhavam o meu rosto, procurando uma mentira, um fio, uma armadilha. Depois, o canto da sua boca tremeu. Não foi um sorriso, mas foi o fim das hostilidades. Voltou-se para o gerente que tremia como uma folha e apontou para mim. Ela fica, disse João num inglês perfeito e sem sotaque. A sua voz era um barítono profundo, suave como veludo a envolver um tijolo. Você vai embora, todos vão embora, só ela. O gerente não precisou de ouvir 2 vezes. Claro, imediatamente. Ana, trate do senhor. Ele fugiu, arrastando o Vasco, o sommelier confuso com ele. Agora éramos só eu e os 6 homens. O vinho, disse João, voltando ao dialeto, estava a testar-me. Tem-no, ou está apenas a dizer palavras bonitas para salvar a pele do seu chefe? Assenti. Temos uma garrafa na garrafeira. Não está no menu. O dono guarda-a para ele. Um Nero d'Avola de 2001 de uma pequena vinha perto de Passino. É forte. Tem gosto a amoras e alcatrão. João recostou-se, desabotoando o casaco. Traga-o e traga-me um copo limpo. Este cheira a detergente. Corri para a garrafeira. As minhas mãos tremiam tanto
que quase deixei cair a chave. Encontrei a garrafa poeirenta, esquecida na reserva privada do dono. Agarrei um copo de cristal, polindo-o freneticamente com um pano de linho até brilhar. Quando voltei, o ambiente à mesa tinha mudado. A tensão permanecia, mas a ameaça de violência imediata tinha dissipado. Os homens olhavam para mim com curiosidade. Apresentei a garrafa. Não fiz a rotina sofisticada de sommelier. Simplesmente destampei-a, verti uma pequena quantidade e esperei. João levantou o copo, rodou o líquido escuro, quase preto, inalou profundamente, deu um gole, fechou os olhos. Por um segundo, a máscara do empresário implacável caiu, revelando um homem cansado. Um homem que sentia falta de uma casa a qual provavelmente nunca poderia voltar. "Benny", murmurou ele. "Bom." Gestou para a cadeira vazia ao lado dele. "Senta-te." Eu congelei. "Senhor, não posso. É contra as regras. Posso ser despedida." João olhou para mim. "Se te despedirem, compro este edifício e volto a contratar-te como dona. Senta-te." Sentei-me. Durante a hora seguinte, a dinâmica da adouradinha virou do avesso. Os outros empregados assistiam chocados da porta da cozinha, enquanto eu, a empregada calada, me sentava à mesa principal com os convidados mais perigosos da cidade, que antes tinham aterrorizado até o gerente. "João não flertou", interrogou. "Tu falas a língua antiga", disse ele, cortando um bife que eu pessoalmente tinha garantido que estava mal passado. "Mas nasceste aqui." "Bairro da Graça", respondi. "Lisboa." "Por que é que a tua família se foi embora?", perguntou ele. E eu percebi que a questão era mais sobre as raízes do que sobre a emigração em si. "O meu avô tinha dívidas", disse eu, honestamente. Mentir a um homem como ele parecia inútil. Ele sentiria o cheiro. "Ele partiu nos anos 70, nunca mais voltou. A minha avó recusava-se a falar português em casa. Dizia que o português era uma língua para negócios, mas o siciliano era para a família." João assentiu lentamente. "A tua avó era uma mulher sábia. E tu? Trabalhas aqui a servir franceses arrogantes. Isto é o teu sonho?" "Não", disse eu, olhando para a toalha de mesa. "Estudei história de arte. Queria ser curadora, mas a vida não acontece. O meu pai ficou doente, contas médicas, abandonei a faculdade." "Dinheiro", disse João com um tom cínico na voz. "No fim, tudo se resume a dinheiro. É a única língua que todos falam fluentemente." Ele serviu vinho num copo. Hesitei. "Bebe", ordenou ele suavemente. "É um pecado beber sozinho." Dei um gole. Era rico, pesado e delicioso. "Tens uma mente afiada, Ana", disse João, os olhos fixos nos meus. "Lês a sala. Viste o perigo. Agiste. A maioria das pessoas paralisa. Tu não." "Eu estava com medo", admiti. "O medo é bom. O medo mantém-te viva. É a falta de medo que mata os homens." Ele sinalizou para a conta. Quando a conta chegou, mais de 4.000 euros, João nem olhou para ela. Atirou um pesado cartão American Express preto para a bandeja. Enquanto ele se levantava para ir embora, o restaurante pareceu exalar. Os guarda-costas formaram-se à volta dele. João abotoou o casaco, tornando-se a estátua novamente. Parou ao lado da minha cadeira. Inclinou-se, a boca perto do meu ouvido. Eu conseguia sentir o cheiro do seu perfume. Sândalo, tabaco e ar frio. "Salvaste o teu gerente de uma ida ao hospital esta noite", sussurrou ele. "Eu não esqueço favores e não esqueço rostos." Ele saiu. Fiquei ali sentada, atordoada. Olhei para o talão do cartão de crédito que ele tinha deixado na mesa. Na linha da gorjeta, ele não tinha escrito uma percentagem. Tinha escrito um número. 5.000 euros. E por baixo, um número de telefone. Na manhã seguinte, a minha vida não parecia um conto de fadas. Parecia uma ressaca. Acordei no meu apartamento, apertado no bairro da Graça.
o som do comboio elevado a chocalhar as minhas janelas. A noite anterior parecia uma alucinação, exceto pelo talão que tinha dobrado no meu bolso. 5.000 euros. Isso eram 3 meses de renda. Era uma parte das minhas dívidas estudantis. Era liberdade. Mas o número de telefone queimava minha mente. Fui trabalhar. A atmosfera na Douradinha tinha mudado. O gerente tratava-me com uma mistura bizarra de reverência e suspeita. Não me ralhou por estar 5 minutos atrasada. Na verdade, trouxe-me um café. Ele perguntou por ti, disse o gerente. A voz tensa. Congelei perto da máquina de café. Quem? A senhora Valente, a assistente dele, ligou. Tem uma reserva para esta noite às 20h. Ele especificou que serás a sua empregada exclusiva. Não deves atender outras mesas. Senti um arrepio na espinha. Eu não posso. Hoje é o aniversário do meu irmão. Pedi para sair mais cedo. O gerente olhou para mim como se eu estivesse louca. Ana, não se diz não a João Valente. Se fores embora, não voltes. Eu estava presa. Às 20h em ponto, João chegou. Desta vez estava sozinho, exceto por 2 guarda-costas que estavam à entrada, a vasculhar a sala como agentes dos serviços secretos. Sentou-se na mesma mesa. Parecia cansado. Tinha olheiras, embora o seu fato estivesse impecável. Um Brunello Cucinelli azul marinho, que provavelmente custava mais do que o seguro de vida do meu pai. Vieste, disse ele, enquanto eu me aproximava. Trabalho aqui, respondi, tentando manter o meu tom profissional. E o senhor pediu-me. Pedi sim. Ele olhou para o menu, mas não o leu. Odeio comer sozinho. Faz a comida ter gosto a cinza. Senta-te. Senhor, ontem à noite foi uma exceção. O gerente recebeu uma quantia muito generosa de consultoria para fechar os olhos. Interrompeu João. Senta-te. Sentei-me. Desta vez a conversa foi diferente. Não era sobre o meu passado. Era sobre o presente dele. Começou a falar novamente no dialeto, como se estivesse a testar a minha resistência. Falou sobre empreiteiros que não estavam a entregar betão. Falou sobre sindicatos locais que o estavam a apertar. Falou em código, mas eu tinha crescido a ouvir o meu tio sussurrar na cozinha. Eu sabia que betão significava território, e sindicatos significavam famílias rivais. Por que é que me estás a contar isto? Perguntei calmamente depois de ele se ter desabafado sobre um carregamento vindo da margem sul. Sou uma empregada de mesa. Podia ir à polícia. João riu. Foi um som seco, sem humor. A polícia? Metade da esquadra está na minha folha de pagamentos e a outra metade está a tentar construir um caso que vai levar 10 anos. Não vais à polícia, Ana. Por que não? Porque precisas de dinheiro. Ele tirou uma pasta da sua pasta de trabalho e deslizou-a pela mesa. Abria e o meu fôlego engasgou-se. Era um dossiê sobre o meu irmão, Leonel. O Leonel tinha 22 anos, um viciado em jogos de azar que se achava um profissional de póquer. O dossiê continha fotos do Leonel a entrar num cassino clandestino na Amadora. Continha cópias de dívidas. O teu irmão deve 40.000 euros à família Matias, disse João calmamente. Os Matias são desarrumados. Não enviam cobradores de dívidas. Enviam cirurgiões com tacos de beisebol. Senti o sangue fugir do meu rosto. Bati com a pasta. O que queres? Estás a ameaçá-lo? Não, disse João. Estou a oferecer uma troca. Inclinou-se para a frente, os olhos intensos. Preciso de um tradutor. Não para ementas, para reuniões. Tu falas português perfeitamente, contestei. Sim, mas os homens com quem eu lido, a velha guarda da Calábria, os enviados de Coimbra, eles falam em enigmas, falam em provérbios. Preciso de alguém que entenda a cultura, não apenas as palavras. Preciso de alguém que consiga ouvir o que eles não estão a dizer. Preciso de alguém invisível. Uma mulher, uma empregada de mesa a servir café
enquanto os homens falam de negócios. Queres que eu seja tua espiã? Sussurrei. Quero que sejas os meus ouvidos. Em troca, compro a dívida do teu irmão. Limpo-a. Ele fica livre e pago-te 10.000 por mês. Olhei para aquele homem. Era perigoso. Era um criminoso. Era tudo o que a minha avó me tinha avisado. Mas ao olhar para as fotos do Leonel, eu sabia que não tinha escolha. Os Matias iriam apanhá-lo. Quando é que começo? Perguntei. João sorriu. Desta vez o sorriso chegou aos seus olhos. Era um sorriso assustadoramente charmoso. Agora mesmo, disse ele. Acaba o teu vinho. Temos uma reunião na mouraria à meia-noite. E Ana? Sim, tira o avental. Não serves mais a comida. Serves a família. Momento. Tenho de fazer aqui uma pequena pausa. Tipo, toda esta situação, o João, a máfia, as dívidas do Leonel, era surreal, pura e simplesmente absurda. Eu, a Ana, que sonhava com museus e peças de arte, agora estava no meio de um enredo de crime organizado que nem o Tarantino conseguiria imaginar. Era como se a minha vida, antes um rascunho a lápis, tivesse subitamente explodido em cores vivas e perigosas, sem que eu tivesse pedido. Mas o que fazer? Deixar o Leonel à mercê daqueles cirurgiões com tacos de beisebol? Aquela frase ainda me dava arrepios. Se calhar, a vida é mesmo assim, uma sucessão de decisões impossíveis que te empurram para caminhos que nunca escolherias. Não sei se foi a melhor decisão. Se calhar foi a única. Mas que loucura, hein? A reunião da meia-noite foi na trastiça de uma padaria antiga na Mouraria, daquelas que já tinham as janelas pintadas e fechado oficialmente em 1998. O ar lá dentro cheirava a farinha velha, café forte e charutos de luxo. Sentei-me à direita de João. Já não usava o meu uniforme de poliéster. Ele tinha me enviado um estilista ao apartamento 2 horas antes da reunião. Agora vestia uma blusa de seda preta, calças de alfaiataria e saltos que tilintavam sinistramente no chão de linóleo. Parecia uma advogada ou a mulher de um pistoleiro. Sentia-me uma impostora. Do outro lado da mesa estava o Dom Salvador, um homem que parecia um avô simpático até se olharem para suas mãos. Estavam cobertas de manchas de idade e cicatrizes, pousadas no punho de uma bengala de prata. Era ladeado por 2 sobrinhos, homens agressivos de casacos de couro que não paravam de olhar para o meu pescoço. O Dom Salvador dá-lhe as boas-vindas. Traduzi eu, a minha voz firme, apesar do meu coração a bater acelerado. Ele diz que o tempo tem estado frio para esta altura do ano. João nem olhou para Salvador. Olhou para as suas unhas. Diz-lhe que não vim aqui para discutir meteorologia. Diz-lhe que vim pelos contentores no porto de Sines. Mudei para o dialeto calabrese pesado que Salvador usava. Uma mudança distinta do siciliano que eu usava com João. Non simu tempo voluntara. Salvador sorriu, revelando dentes amarelados. Começou a falar, a sua voz um murmúrio baixo. Falou da família, da tradição, de como a fruta nos contentores era fresca, mas os agentes aduaneiros estavam com fome. Eu ouvia, o meu cérebro a trabalhar em velocidade máxima. Não era apenas tradução, era decodificação. Fruta significava cocaína. Agentes aduaneiros significava subornos. Mas havia algo mais. Salvador continuava a usar uma frase específica. L'amico de orto, o amigo do jardim. Em italiano padrão, parecia inocente. Mas no dialeto específico das montanhas da Serra da Estrela, onde Salvador nasceu, o amigo do jardim era um código antigo para um traidor, uma cobra. Congelei. Olhei para os sobrinhos. Estavam a mexer-se. Um deles tinha a mão perto do cinto, não num coldre, mas perto de um pequeno gatilho remoto em cima da mesa. O que disse ele? Perguntou João a voz baixa. Inclinei-me, fingindo servir um copo de água a João.
Os meus lábios roçaram o seu ouvido. Ele está a mentir, sussurrei. Continua a referir-se a um amigo no jardim. Na aldeia dele, isso significa uma armadilha. Ele não lhe está a vender a rota. Ele está a vendê-lo aos federais. Os agentes aduaneiros com fome não estão à procura de subornos. Estão à espera lá fora. João nem pestanejou. Não olhou para a porta. Não olhou para os sobrinhos. Tens a certeza? Murmurou ele. Lembro-me do meu avô a contar histórias sobre a guerra nas montanhas. Sussurrei de volta. O amigo do jardim é quem se mata antes que ele te morda. João assentiu, um movimento microscópico. Levantou-se abruptamente. A cadeira rangiu contra o chão. Os sobrinhos de Salvador saltaram, as mãos indo às armas. As minhas desculpas, Dom Salvador, disse João em português, a voz dele ecoando. A minha assistente acabou de me lembrar de um compromisso urgente. Parece que a fruta está demasiado madura para o meu gosto. Os olhos de Salvador estreitaram-se. Vais-te embora agora. Insultas-me, valente. É melhor ser insultado do que encarcerado, respondeu João, frio como gelo. Agarrou meu braço com força e puxou-me para a saída traseira, não a porta da frente por onde tínhamos entrado. Anda! Quando irrompemos no beco, a frente da padaria explodiu em luz e barulho. Agentes federais, ninguém se mexe. A rusga. Já estávamos a descer o beco, João a proteger-me com o seu corpo enquanto corríamos para um SUV preto à espera. Mergulhamos no banco de trás no momento em que o motorista acelerou o motor, os pneus a gritar contra o asfalto molhado. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor. Eu estava a hiperventilar. Tinha acabado de estar no meio de uma operação federal. João olhou para mim. As luzes da rua cintilavam sobre o seu rosto, iluminando os ângulos afiados da sua mandíbula. Olhou para mim não como uma ferramenta, mas com uma intensidade aterradora. Tinhas razão, disse ele. Eles iam prendê-lo, ofeguei. Ou matar-me. Salvador joga dos dois lados. Estendeu a mão e pegou na minha. A palma dele era áspera, o aperto possessivo. Tens um bom ouvido, Ana. Um muito bom ouvido. Eu quero ir para casa, disse eu, a minha voz a tremer. Não consigo fazer isto. Sou estudante de História de Arte. Sirvo massas. Não fujo do serviço de estrangeiros e fronteiras. João puxou-me para mais perto. O espaço entre nós desapareceu. O cheiro a perigo e sândalo dominou-me. Já não és empregada de mesa, disse ele, o polegar roçando o meu pulso. És a única pessoa nesta cidade em quem posso confiar. És minha agora, Ana, e eu cuido do que é meu. Ele não me beijou, fez algo mais íntimo. Tirou os meus ganchos de cabelo, deixando-o cair pelos meus ombros, reivindicando a minha transformação. Motorista, comandou João, leva-nos para a penthouse. Ela não volta para o bairro da Graça esta noite. Passaram 3 meses. Ana Duca tinha desaparecido efetivamente. No seu lugar estava uma mulher que usava Prada como armadura e falava 4 dialetos de italiano com a precisão de uma diplomata. Vivia numa suíte de hóspedes na extensa penthouse de João, com vista para o Parque Eduardo VII. As minhas dívidas estudantis estavam pagas. O meu irmão Leonel estava num centro de reabilitação de luxo no Algarve, totalmente financiado por uma doação anônima. Eu tinha tudo o que sempre temera perder: segurança, dinheiro, estatuto. Mas eu era uma prisioneira. A penthouse era uma fortaleza. O elevador exigia um scan de retina. 2 guardas, Marco e Lucas, estavam sempre à porta. João era um fantasma, aparecia para o jantar, arrastava-me para reuniões de alto risco e depois desaparecia para o seu escritório para fazer chamadas que acabavam com vidas. O romance entre nós era um pavio de queima-lenta. Estava na maneira como ele tocava nas minhas costas enquanto me guiava por salões cheios de gente. Estava na maneira como ele me observava comer, como se estivesse faminto, mas nunca ultrapassou a linha. Ele mantinha uma parede de vidro entre nós, proteção,
ou talvez medo de que se me tocasse me arruinasse. Numa terça-feira chuvosa, a parede de vidro rachou. João voltou para casa mais cedo. Estava a sangrar. Eu estava na biblioteca a ler um livro sobre a arquitetura renascentista quando o elevador tocou. João tropeçou para fora, agarrado ao lado. A sua camisa branca estava manchada com uma flor vermelha a florescer mesmo acima da anca. João! Larguei o livro e corri para ele. Não é nada, grunhiu ele, apoiando-se pesadamente na parede. Um tiro de raspão, apenas um aviso dos russos. Precisamos de um médico. Entrei em pânico, estendendo a mão para o meu telefone. Nada de médicos, rosnou ele derrubando o telefone da minha mão. Nada de hospitais. A polícia monitoriza relatórios de tiros. Faz tu. Eu? Não sou enfermeira. Tens mãos, tens vodka, tens linha. Arranja. Ele desabou no sofá de couro. Não tive tempo para discutir. Corri para a casa de banho, agarrando o kit de primeiros socorros e uma garrafa de álcool. As minhas mãos tremiam enquanto eu cortava a camisa dele. A ferida era feia. Um corte profundo onde a bala tinha rasgado o músculo, mas falhado o osso. João gemeu entre dentes cerrados, o suor a escorrer pela testa. Isto vai doer, disse eu com as lágrimas a picarem-me os olhos. Fala comigo, ofegou ele. Distrai-me. Fala o dialeto. Limpei a ferida, deitando álcool por cima. João sibilou, as costas arqueando-se do sofá. Enfiei a agulha. Luda Kulmari, sussurrei, recitando um antigo poema que a minha avó costumava dizer. A dor é como o mar. Vem Vamaetra, vem e vai, mas a pedra permanece. Cozeio. Foram 20 minutos de tortura para ambos. Quando dei o nó final e colei a gaze, eu suava tanto quanto ele. João recostou-se, pálido, mas a respirar calmamente. Olhou para mim, os olhos turvos de dor e adrenalina. Tens mãos de ouro, sussurrou ele em siciliano. És um idiota, respondi em português, limpando o sangue das minhas mãos com uma toalha. Podias ter morrido. Para quê? Mais betão, mais dinheiro. Pelo poder, disse ele, para que ninguém me possa dizer o que fazer novamente. Para que ninguém possa magoar as pessoas que eu protejo. Estendeu a mão, agarrando o meu pulso. Puxou-me para baixo. Desta vez não houve resistência. Ana, ofegou ele. Beijou-me. Não foi gentil. Sabia a sangue, uísque e desespero. Foi um beijo que selou um pacto. Eu já não era apenas a sua empregada. Eu era a sua cúmplice. Eu era a única coisa que o mantinha ligado à humanidade. Beijei-o de volta, emaranhando os meus dedos no seu cabelo escuro, esquecendo o perigo, esquecendo o Cef, esquecendo que ele era um monstro. Naquele momento, ele era apenas um homem que precisava de mim. Mas a bolha rebentou na manhã seguinte. Fui ao mercado local, uma das poucas liberdades que me eram permitidas, desde que Marco me seguisse a 10 passos de distância. Estava a comprar laranjas quando um homem de gabardina esbarrou em mim. Desculpe, disse eu. Olá, Ana, disse o homem. Não se mexeu. Olhei para cima. Tinha uns 40 anos, com um rosto que parecia ter levado demasiados murros. Mostrou um distintivo. Inspetor Horácio, Unidade de Crime Organizado da PSP. O meu sangue gelou. Olhei para trás. Marco estava distraído, a olhar para uma rapariga na banca das flores. Não tenho nada para lhe dizer, sussurrei, virando-me para sair. Sabemos do Algarve, disse Horácio. Parei. Leonel Duca, temperamento ensolarado, reabilitação cara. 50 mil euros por mês pagos por uma empresa de fachada rastreada até a Valente Construções. Horácio aproximou-se. Estamos a construir um caso, Ana. Temos as escutas da padaria. Sabemos que estavas lá. Isso faz-te cúmplice de conspiração. São 15 anos de prisão federal. Eu sou apenas uma tradutora, gaguejei. E o Leonel é apenas um viciado.
disse Horácio cruelmente. Aqui está o acordo. Vais usar uma escuta. Vais gravar o Valente a admitir o assassinato do chefe do sindicato em julho passado. Se o fizeres, tu e o Leonel saem livres. Proteção de testemunhas. Nomes novos. E se eu não o fizer? Então invadimos o centro de reabilitação. Encontramos drogas no quarto do Leonel. Vamos garantir que lá estão. Ele vai para a prisão. Tu vais para a prisão. E o Valente? Horácio sorriu. Homens como o Valente não deixam testemunhas. Quando ele acabar contigo, serás apenas mais um problema. Ele meteu um cartão num saco de compras. Tens 48 horas. Pensa no teu irmão. O Marco contou-me depois o que se passou do lado dele. Ele estava ali parado na fila das flores, a observar a senhora que as vendia, as mãos calejadas, os olhos cansados. Parecia a mãe dele, ou talvez a tia. Marco era um homem simples, apesar do trabalho que tinha. Pensava muitas vezes na família que deixara lá para trás na Calábria. Naquele momento, uma jovem com um chapéu chamou a sua atenção. Os olhos dela, o riso, pareciam-lhe tão familiares, tão inocentes. Foi por causa dessa distração de um segundo, talvez dois, que ele não viu o inspetor Horácio a aproximar-se da Ana. Ele sentiu o ambiente mudar. Mais tarde demais, um pontapé na bota, a voz grave de Horácio. A Ana já estava a tremer. Ele nunca se perdoou por ter desviado o olhar, mesmo por um instante. A senhora Valente era valiosa, mas que isso era... Bem, ele ainda não sabia o quê, mas tinha a certeza de que ia pagar caro por aquele segundo de distração. Voltei para a penthouse num torpor. Marco segurou a porta para mim, sorrindo. Boas laranjas, senhorita. Olhei para ele e depois para a penthouse que se tinha tornado a minha casa. Olhei para João que me esperava na varanda, já recuperado o suficiente para estar de pé, segurando 2 copos de vinho. Olhou para mim com um calor que nunca vira antes. Senti a tua falta, disse ele. Senti o peso do cartão do detetive na minha mala como um tijolo de chumbo. Eu estava em cima de uma alçapão e a alavanca estava prestes a ser puxada. A tensão na penthouse era palpável nos 2 dias seguintes. Mal comia. Saltava cada vez que o meu telefone vibrava. João notou. Era um homem que notava tudo. Estás calada, disse ele durante o jantar. É o Leonel? Não, menti. Só uma dor de cabeça. Tenho uma surpresa para ti, disse ele. Esta noite é a festa de Santo Antônio. Vamos ao arraial em Alfama. É público? É barulhento? É seguro? É seguro? Perguntei olhando para ele. Comigo, sempre. Pegaram na limusina blindada. Alfama era um mar caótico de luzes vermelhas, brancas e verdes. O cheiro a farturas e bifanas inundava o ar. Milhares de pessoas apinhavam-se nas ruas. Por 1 hora, fingimos ser normais. João comprou-me um bolo. Jogamos num jogo de carnaval roubado, onde ele intimidou o dono para me dar um ursinho de peluche gigante. Andávamos de mãos dadas, rodeados por guarda-costas que formavam uma cunha voadora pela multidão. Mas a noite não era só para diversão. Era uma cimeira. Entramos no O Cortiço, um famoso restaurante que tinha sido esvaziado de todos os outros clientes. O Jardim das Traseiras estava cheio dos chefes das 5 famílias. Era uma reunião de tratado de paz, uma reunião para dividir os territórios do recentemente falecido Dom Salvador. Este era o momento que Horácio queria. Esta era a reunião onde discutiriam os assassinatos, as redes de extorsão, o Betão. Se eu estivesse com uma escuta, podia apanhá-los a todos. Não estava a usar uma escuta. Tinha deitado o cartão de Horácio pela sanita. Sentei-me ao lado de João. O ar estava pesado com fumo e testosterona. Do outro lado da mesa estava um homem que eu não conhecia. Este era o Matias o Talhante Moreira. Era jovem, vistoso e odiava João. Valente traz o seu animal de estimação, zombou Matias falando em português. Faz truques? A mão de João apertou o copo de vinho.
Ela fala melhor italiano do que tu, Matias, e tem mais honra. Honra? Matias riu. Ouvimos rumores, João. Ouvimos que estás a ficar mole. Ouvimos que estás a limpar dívidas para toxicodependentes no Algarve. Congelei. Como é que ele sabia? O rosto de João ficou impassível. Cuidado, Matias. Tenho cuidado, disse Matias. Mudou para um dialeto. Não era siciliano. Não era calabrese. Era um calão estranho e cortado usado pela camorra de Nápoles. O lupo dorma capacura, disse Matias ao seu associado à esquerda, sorrindo. O lobo dorme com as ovelhas. Depois acrescentou mais alguma coisa, mais rápido, mais baixo. Staciral. A minha mente corria. Processei as vogais. Analisei a sintaxe. Staciral. Fogos de artifício. O lobo morre. Esta noite, quando os fogos de artifício começarem, o lobo morre. Matias sorriu para João, erguendo o copo num brinde. A paz. João estendeu a mão para o seu copo. Não, gritei. Dei um tapa no copo da mão de João. O vinho tinto espalhou-se pela toalha branca, manchando-a como sangue. A sala explodiu. As armas foram sacadas instantaneamente. 10 homens levantaram-se, as cadeiras a cair. Ela está louca! Gritou Matias. Atacou o Dom! Ele vai matar-te! Gritei para João, agarrando as suas lapelas. Quando os fogos de artifício começarem, o vinho não é o veneno. O tempo é. É uma emboscada. João olhou para mim, olhou para Matias. Naquele exato momento, o primeiro fogo de artifício do arraial explodiu sobre nós com um estrondo enorme. Simultaneamente, o empregado que estava atrás de João, um homem que andava a reabastecer copos de água, deixou cair um jarro e tirou uma pistola com silenciador da cintura. O barulho do fogo de artifício mascarou o som do ferrolho a armar, mas João já estava em movimento. Tinha confiado na minha tradução. Empurrou a mesa para a frente, prendendo Matias contra a parede. Rodopiou, agarrando o pulso do empregado no momento em que a arma disparou. O tiro. A bala destinada ao cérebro de João partiu um espelho atrás dele. Seguiu-se o caos. Os guarda-costas de João abriram fogo. O jardim transformou-se numa zona de guerra. Para o chão! Rugiu João, atirando-me para o chão e cobrindo-me. Detritos choviam sobre nós. Temos de ir! Gritou Marco, a disparar contra os homens de Matias. João puxou-me para cima. Corremos pela cozinha, desviando-nos de cozinheiros e pratos a voar. Saímos para a rua cheia do arraial. A multidão aplaudia os fogos de artifício, completamente inconsciente de que um massacre estava a acontecer a 15 metros de distância. Não podemos usar o carro! Gritou João por cima do barulho das explosões. Eles vão ter a rua bloqueada. Precisamos de desaparecer. Para onde, Beton? Gritei eu. Eles sabem onde mora. João olhou para mim. Estava sem fôlego, o seu fato rasgado, os olhos selvagens. Não o meu sítio. O teu, o meu apartamento, bairro da Graça, ninguém sabe que existes lá. É o último sítio onde vão procurar. Corremos para a estação de metro, misturando-nos com a multidão de turistas que saíam do arraial. O chefe da máfia siciliana e a sua tradutora, acurvados no último comboio, fugiam para salvar as suas vidas. Enquanto o comboio chocalhava debaixo do rio Tejo, João olhou para mim. Não disse obrigado. Pôs a mão no bolso e tirou o telefone. Discípulo, um número. Está feito, disse ele ao telefone. Matias queimou-se. Destrói tudo. Começa pelos armazéns dele. Desligou e olhou para mim. Salvaste-me de novo, disse ele suavemente. Limpaste a dívida do meu irmão. Respondi, encostando a cabeça ao ombro dele exausta. Estamos quites. Não, disse João, a voz sombria. Não estamos quites. Estamos apenas a começar. Mas eu sabia algo que João não sabia. Enquanto o comboio parava no cais do Sodré,
Vi um homem de gabardina em pé na outra ponta do vagão, a ler um jornal. Era o inspetor Horácio e ele estava a sorrir. O comboio parou a ranger, metal contra metal, as luzes a piscar num ritmo epiléptico enquanto o vagão balançava violentamente. Para os turistas, era apenas o metro. Para mim, era um caixão de aço a andar a 60 km/h. O inspetor Horácio estava na ponta do vagão. Não sacou uma arma, não ali. Não com civis a assistir. Ele simplesmente olhou, um sorriso predatório colado no seu rosto, segurando um jornal dobrado que escondia a sua mão direita. João viu-o. O reconhecimento foi instantâneo, uma mudança química no ar. A mão de João foi para a sua cintura, mas ele parou. Estava ferido, a sangrar lentamente pela camisa, e não tinha arma. Tinha deixado a sua arma no chão do jardim do restaurante. Ele está aqui, sussurrou João, os lábios mal se mexendo. Não olhes. Eu vi-o, ofeguei. O meu coração martelava no meu peito como um pássaro enjaulado. O que fazemos? Na próxima paragem, Cais do Sodre, as portas abrem dos dois lados, murmurou João. Quando abrirem, eu vou para a esquerda. Tu vais para a direita. Corres, não olhes para trás. Desapareces. Não, disse eu agarrando o braço dele. A seda do seu fato arruinado estava úmida de suor. Ele não está sozinho. Olha para o homem junto às portas de correr e para o que está a fingir que dorme perto do condutor. Estão a encurralar-nos. João vasculhou o vagão. Eu tinha razão, era uma armadilha. Horácio não tinha vindo para nos prender, tinha vindo para nos encurralar. Rapaz esperta, disse João, um sorriso sombrio a tocar os seus lábios. Então não esperamos pela estação. João levantou-se. Estendeu a mão para a pega de emergência vermelha rotulada não puxar. Agarra-te, comandou. Puxou a pega com toda a sua força. Os travões engrenaram com um grito ensurdecedor. O comboio não parou simplesmente. Estremeceu como se tivesse batido numa parede. Passageiros foram atirados para a frente. Turistas gritaram. Malas voaram pelo vagão. No caos, as luzes apagaram-se completamente. Vai! Rugiu João. Não foi para as portas. Pontapeou a janela da cabine do condutor na ponta do vagão, partindo o vidro. Agarrou-me pela cintura e içou-me através da abertura irregular para a passadeira estreita e aterrorizante do túnel do metro. Batemos no cimento frio com força. O túnel estava completamente escuro, cheirando a ozono, lixo e pó antigo. À nossa esquerda, o terceiro carril eletrificado zumbia com voltagem letal. Anda! Grunhiu João, arrastando-me para cima. Corremos. Corremos pela escuridão, guiados apenas pelas luzes distantes da estação à frente e pela adrenalina a inundar as nossas veias. Atrás de nós, ouvimos gritos. Um feixe de lanterna cortou a escuridão, falhando-nos por centímetros. Pare! A voz de Horácio ecoou nas paredes do túnel, distorcida e demoníaca. Não consegues fugir da PSP, Valente? Ele não é da PSP esta noite, rosnou João, coxando pesadamente. Ele é um freelancer. Chegamos a uma escada de manutenção de emergência que levava a uma grelha de rua. João empurrou-me primeiro. Empurrei a pesada grelha de ferro para o lado, ofegando enquanto o ar frio da noite do Seixal me batia no rosto. Saímos para um beco no Barreiro, a quilômetros da segurança do meu apartamento, mas fora da armadilha. A minha perna! Gemeu João, desabando contra um caixote do lixo. A corrida tinha aberto os seus pontos. O lado da sua camisa estava encharcado de preto. Precisamos de um carro, disse eu frenética. Precisamos de chegar ao bairro da Graça. Não, ofegou João. Bairro da Graça está queimado. Eles conhecem-te. Eles conhecem a tua morada. Então, onde? João olhou para mim, os olhos vidrados. O único sítio onde os lobos não vão. Ele desmaiou. O santuário. Não chamei uma ambulância. Não chamei um táxi. Roubei.
Encontrei uma carrinha de entregas a trabalhar em ponto morto à porta de uma mercearia. O motorista lá dentro a comprar cigarros. Ajudei João a entrar no banco do passageiro. Saltei para trás do volante e conduzi. Conduzi com a precisão fria que João me tinha ensinado. Não fui para o bairro da Graça. Conduzi fundo pelos bairros, para além dos bairros gentrificados, para as zonas industriais esquecidas do Seixal. Conduzi para um lugar que não visitava há 10 anos, a Igreja de São Miguel. Era uma igreja de tijolos em ruínas onde o meu avô tinha sido diácono. O Padre Tomé, tinha 90 anos e era meio cego, mas devia à família Duca uma dívida que abrangia 3 gerações. Bati à porta da reitoria às 2 da manhã. Quando o Padre Tomé abriu, confundindo-nos com fantasmas, falei no dialeto. Padre, precisamos de santuário. Sangue chama sangue. Esconderam João na cave, num catre geralmente reservado ao sem-abrigo. Durante 3 dias o mundo exterior ardeu. As notícias reportaram um tiroteio entre gangues em Alfama e uma caça ao homem a João Valente. O CEF congelou os seus bens. A família criminosa Valente estava em caos, com os capitães a lutar pelo trono, assumindo que o chefe estava morto. Eu tornei-me a sua enfermeira novamente. Dava-lhe sopa feita da parca dispensa do padre. Mudava-lhe as ligaduras. Dormia numa cadeira ao lado dele, segurando a sua mão. No silêncio da cave, despojado dos seus fatos, do seu dinheiro e do seu poder, João Valente mudou. A armadura caiu. Por quê? Perguntou ele na terceira noite. A febre tinha quebrado. Ele estava sentado, fraco, mas lúcido. Podias ter me deixado no túnel. Podias ter feito um acordo com Horácio. Não faço acordos com traidores, disse eu, descascando uma maçã com uma faca de cozinha. Eu estraguei a tua vida, disse João calmamente. Eras estudante de arte. Agora és uma fugitiva a conduzir uma carrinha roubada. A minha vida era aborrecida, disse eu, entregando-lhe uma fatia de maçã. Eu era invisível. Tu viste-me. João olhou para mim. A luz da cave projetava sombras longas no seu rosto. Eu não te vi apenas, Ana. Eu ouvi-te. Tu és a única que me diz a verdade. Pôs a mão no bolso, a única coisa que tinha salvo do fato. Era um pequeno e pesado anel cinete, o brasão do clã Castelvetrano. Se eu morrer, disse ele, pressionando-o na minha palma, tu levas isto ao meu primo em Coimbra. Ele vai proteger-te. Ele vai dar-te uma nova vida. Não vais morrer, disse eu, fechando seus dedos sobre o anel, porque vamos recuperá-lo. Recuperar o quê? Tudo, o controlo. No 5º dia fiz um telefonema. Não liguei para os tenentes de João. Provavelmente estavam comprometidos. Liguei para o número na parte de trás do cartão de visita que Matias Moreira tinha atirado para a mesa, o número do chefe rival. Marquei uma reunião não num beco escuro, mas no lugar mais público imaginável, a Estação do Oriente, debaixo do relógio na hora de ponta. João era contra. É suicídio, argumentou ele, tentando levantar-se. Não, disse eu, ajeitando-lhe a gravata, uma barata que tinha comprado no mercado de segunda mão. É política. Tu ensinaste-me a ler a sala. Agora, deixa-me falar. Chegamos à Estação do Oriente às 17h. A estação era uma colmeia de passageiros. De pé debaixo do relógio dourado estava Matias Moreira, a parecer presunçoso, ladeado por 4 guarda-costas e o inspetor Horácio. João aproximou-se dele. Parecia maltratado. Cocheava, mas usava os seus ferimentos como medalhas. A multidão abria caminho à volta deles, sentindo a violência que irradiava dos 2 homens. Estás vivo, riu Matias. Estou desiludido. Estava a planear o teu funeral. Escolhi umas flores lindas. Falhei, disse João secamente. Não vou falhar desta vez, sussurrou Horácio, a mão a ir para o seu coldre. Inspetor! A minha voz cortou o barulho. Saí de trás de João. Parecia pequena, inofensiva.
Antes de disparar, devia saber o que enviei para o Ministério Público esta manhã. Horácio congelou. Estás a blufar. Estou, disse eu, mudando para português, alto e claro. Tenho o livro de registros, aquele dos contentores do Porto de Sines, aquele que lista os números de distintivo de todos os policiais na folha de pagamentos do Moreira. Os olhos de Matias estreitaram-se. Ela está a mentir. Matem-nos. Esperem, disse Horácio, o pânico a cintilar nos seus olhos. Não o enviei apenas para o MP. Continuei, a minha voz a ganhar força. Enviei uma cópia para a comissão. A palavra ficou suspensa no ar. A comissão, o órgão governante das 5 famílias, a velha guarda que desprezava barulho desnecessário e odiava ainda mais os ratos. Voltei o meu olhar para os guarda-costas de Matias. Reconheci-os. Não eram napolitanos como Matias. Eram sicilianos da velha guarda. Músculo contratado. Falei com eles no dialeto. Guadilu, disse eu, apontando para Matias. Olhem para ele. Está com um polícia. Ele quebra a Omemer. Convida a lei para a nossa casa. Desde quando é que homens de honra recebem ordens de um polícia? Os guarda-costas mexeram-se. Olharam para Matias, depois para Horácio. O tabu cultural de um chefe a trabalhar abertamente com um detetive da polícia era uma mancha que não podia ser lavada. Ela está a enfeitiçar-vos, gritou Matias. Disparem nela. Ele chama-me bruxa porque digo a verdade, disse eu, a minha voz baixando para um sussurro áspero. O peixe cheira da cabeça. O guarda-costas principal, um homem gigante com uma cicatriz, olhou para Matias. Viu o medo nos olhos do chefe. Viu a parceria com Horácio. O guarda-costas deu um passo atrás. Cruzou os braços. Não servimos ratos, grunhiu o guarda-costas em italiano. O rosto de Matias ficou branco. Estava sozinho. Horácio! Gritou Matias. Faz alguma coisa! Horácio sacou a sua arma, mas João foi mais rápido. Apesar da sua ferida, ele avançou. Não usou um punho. Usou uma caneta tinteiro, uma Mont Blanc que tinha tirado do bolso. Enterrou-a no ombro de Horácio, atingindo o conjunto de nervos. Horácio gritou e deixou cair a arma. João chutou a arma para longe. Ficou de pé sobre o detetive e o chefe rival. Acabou, Matias, disse João. A comissão decidirá o teu destino, mas suspeito que a tua reforma será permanente. Virou-se para mim. Não se importava com as centenas de passageiros a assistir ou com as sirenes a uivar ao longe, enquanto a verdadeira polícia finalmente chegava para limpar a confusão. Pegou no meu rosto com as suas mãos. Tu, sussurrou ele, tu és a chefe agora. Não, sorri aninhando-me no seu toque. Sou apenas a tradutora. 6 meses depois, o restaurante A Douradinha estava fechado para um evento privado. A mesa lá atrás estava posta para 2. Uma garrafa de Nero d'Avola de 2001 repousava na toalha branca. Sentei-me à cabeceira da mesa. Vestia um vestido de veludo azul meia-noite. Já não parecia uma empregada de mesa. Parecia uma rainha. João sentou-se à minha direita. Estava totalmente recuperado, embora caminhasse com um ligeiro claudicar, uma lembrança da noite em que o lobo quase morreu. O empregado aproximou-se, um jovem nervoso que tremia enquanto segurava a lista de vinhos. Senhor, senhora, gaguejou ele. Temos o Chianti. João olhou para o rapaz. Olhou para o medo nos seus olhos. João sorriu. Foi um sorriso genuíno. Relaxa, miúdo, disse João. Não mordemos, a menos que o vinho esteja estragado. Eu ri. Estendi a mão e cobri a mão de João com a minha. O meu irmão Leonel estava limpo e a gerir uma padaria legítima no Barreiro. As minhas dívidas estudantis eram uma memória distante. E eu já não era invisível. Era a consigliere, a voz que sussurrava ao ouvido do rei. A língua dos fantasmas, João brindou, erguendo o copo. Aos amigos no jardim, respondi, batendo o meu copo contra o dele. Bebemos. O vinho tinha gosto a amoras, alcatrão e sobrevivência. E hoje,
Sinceramente, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um nó no estômago e pergunto-me se não cometi um erro enorme, um erro que me vai acompanhar para sempre. Provavelmente ambas as coisas são verdadeiras. A vida é assim, não é? Nada é preto no branco. Nada é perfeito, nem mesmo quando parecemos ter tudo. Mas no fim, é a minha vida. E por mais tortuosa que seja a estrada, construí-a eu.